E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma rodada de vídeos aí, mas esses vídeos no tema de circuitos elétricos, que é um tema que eu gosto bastante. E eu espero, pessoal, que no final você tenha assistido o vídeo e tenha dito, poxa, que bom que eu parei aqui nesse canal, assisti esse vídeo, porque esse vídeo fez sentido e conseguiu me ajudar naquela travadinha que eu dava no tema que vai ser tratado por esse vídeo aí. Aí eu peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal, deixa o seu like, mostrando aí que de repente você gostou do vídeo. E, pessoal, aí seria uma gentileza de luxo. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece, fazendo com que essa ajuda chegue mais longe ainda. Ou seja, que o meu trabalho realmente seja um trabalho de utilidade no campo também da formação técnica. Forte abraço, vamos ao vídeo e espero realmente que você goste. Até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para o segundo vídeo nessa série que a gente está fazendo sobre filtros. O primeiro é o vídeo que vai aparecer aqui em cima, o card, que a gente trabalhou com o filtro passa-baixas. E na mesma metodologia nós vamos fazer agora para o filtro passa-altas. Beleza? Então vamos lá, ó. O circuito, que é o circuito padrão, é esse circuito com o capacitor aqui, ó, primeiro, e em série com a fonte e a saída em paralelo com esse resistor. Ora, vamos aplicar aqui, como eu falei, a mesma metodologia. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, o circuito já transformado. Não escolhi uma cor muito boa, pessoal. Vamos colocar o circuito já transformado para Laplace. Então, aqui eu teria 1 sobre CS, tá? A tensão em VS, o R a gente não precisa transformar. Se a gente for executar o cálculo da tensão de saída utilizando o divisor de tensão aqui, eu teria o seguinte, ó, Vout igual ao resistor dividido pela série, então R1 sobre CS, vezes a tensão total, que é a tensão de entrada. Então eu teria esse comportamento para o filtro, beleza? Obviamente que o que a gente está buscando é a função de transferência, igualzinho que a gente fez com o filtro passa-baixas. Então, ó, Vout sobre Vin. E aqui, pessoal, já me permita já fazer aqui o cálculo da fração. Então, a gente ficaria com o seguinte, ó. Vamos lá. RCS mais 1. E aqui em cima, RCS. Beleza? Então, o que é que eu quero que vocês já examinem? Primeiro, Vout sobre Vin é a função de transferência. E essa função de transferência, olha que interessante aqui, ó. Ela tem um zero no zero, então o zero dela fica na posição zero, e ela tem um polo em menos 1 sobre RC. Ou seja, se eu substituir zero no numerador, eu zero toda a função de transferência. Se eu substituir menos 1 sobre RC no S do denominador, eu zero o denominador, levando a função de transferência para infinito. Isso é justamente a definição de zero e de polo. E aí, pessoal, a gente tem um comportamento do diagrama de Bode, e nós estamos falando aqui principalmente sobre o diagrama de módulo, de magnitude. A gente tem um comportamento quando a gente tem essa questão, beleza? Então, a gente não pode tirar isso de foco. O que é que vai acontecer? Se eu tenho um zero na posição zero, na frequência zero, então eu vou ter uma assíntota de 20 decibéis por década já desde o início, né, do gráfico. E chega a um ponto que eu vou ter essa assíntota de mais 20 decibéis sendo zerada com uma assíntota de menos 20 decibéis por década quando a frequência de corte 1 sobre RC for atingida. Ou seja, eu tenho duas frequências aqui, se vocês quiserem perceber, né? Agora, eu vou trabalhar com a frequência de corte sendo 1 sobre RC, ou seja, a frequência do polo. Então, pessoal, só tentando entender aqui o que eu estou falando das assíntotas, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhá-las, né, utilizando o Scilab, para ficar claro como é que é a curva do que nós vamos fazer, e depois a gente vai fazer as assíntotas no papel milimetrado, como se fosse o gráfico logaritmo, beleza? E depois a gente roda no software, aquele software que eu coloquei no vídeo anterior, para vocês verem que o cálculo da frequência de ressonância bate certinho. Ora,
a gente quer aqui um filtro passa altas. Vamos dizer que a gente já estabeleceu que essa frequência seja de 3 kHz. Tá? Então, vamos fazer aqui o cálculo para a frequência de 3 kHz. Beleza. De praxe, a gente precisa escolher um valor do resistor e calcular o valor do capacitor, ou o contrário. Estabelece o valor do capacitor e calcula o valor do resistor. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou seguir o exemplo do livro e vou colocar aqui o valor do resistor em 4,7 quiloohms. Beleza? O meu K não saiu muito legal. 4,7 quiloohms. Isso vezes a capacitância. Ok? E aí eu vou calcular a capacitância. Se a gente fizer um cálculo aqui, a gente vai obter essa capacitância em 11,29 nanofarad. Deixa eu só consultar aqui a minha cola. Isso mesmo. Então, se a gente adotar o valor de 4,7 quiloohms para o valor do resistor, o capacitor eu obtive aqui 11,29 nanofarad. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar isso aqui lá para o Scilab e plotar esse gráfico. Lembrando que o que nós vamos plotar lá é o diagrama de Bode para a função de transferência. Então, notem, ó, a função de transferência da gente é o produto RC dividido por RC vezes S mais 1. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, vamos lá para o Scilab. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Scilab aqui. Beleza. Vamos lá, eu vou colocar aqueles comandos que a gente já utilizou na aula que eu gravei para vocês. Primeiro comando que eu vou colocar aqui, pessoal, é o comando de declaração de variáveis, beleza? O segundo comando, eu estou copiando aqui do exemplo, a gente vai colocar a função de transferência, que ele chama de função H, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Beleza? Só que, desculpa, aqui eu tenho que... Opa, desculpa. Deixa eu só copiar de uma outra forma aqui. Eu não posso copiar com ponto e vírgula, senão ele já dá o comando. Então, deixa eu ir até o último parêntese. Agora sim, porque o que eu quero é modificar... Ah, pessoal, tem um comando que eu tenho que dar dos valores, senão ele não vai fazer a conta. Então, me permitam fazer o seguinte. Vamos lá, aqui ele plotou uma função de transferência qualquer, tá bom? Eu tenho que declarar que o valor de R vai ser o 4,7 elevado à terceira, porque ele é 4,7 quiloohms, e o valor do capacitor é igual a 11,29 elevado a menos 9, que é nanofarad. Beleza? Então tá aí. Agora sim. Veja que ele colocou 1,129 porque ele já fez a notação científica, ok? Beleza. Agora sim, pessoal. Eu vou colocar aqui a função de transferência, mas nós vamos modificá-la. E como é que nós vamos modificá-la? Eu já vou mexer aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vai ficar aqui no finalzinho aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão vendo aí, né? Então, ó, vou tirar esse daqui e vou colocar aqui que quem está multiplicando o S no numerador é R que multiplica C, e o C tem que ser maiúsculo, porque eu declarei como maiúsculo. E aqui embaixo, da mesma forma, eu tenho RC, R que multiplica C que multiplica S, R que multiplica C que multiplica S, mais 1. Beleza, pessoal? Então, ó, aí a nossa função de transferência, tá vendo? Ó? Então, ele já colocou aqui o cálculo do R vezes C e do R vezes C vezes S, ok? Aí, o último comandinho é justamente para a gente traçar a nossa curva, tá bom? Aqui é o seguinte, ó. Eu preciso examinar bem na região da frequência de corte. Eu coloquei a frequência de corte para ser em 3 kg, ok? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar aqui, ó, em 0,1, ou seja, 10 elevado a menos 1, e vou colocar aqui em 10 elevado, ó, 10 elevado a 3 é 1 kg. Então, eu vou colocar 10 elevado a 4, porque é 10 kg, então o 3 kg já vai ter ido. Se o gráfico não ficar legal, eu volto e faço novamente, beleza? Então, vamos lá, parêntese aqui, que eu comi o parêntese sem querer. Pronto. E vamos desenhar o gráfico.
o gráfico eu vou mostrar para vocês como que ele saiu. Eu acho que dá para ser melhorado um pouquinho. Beleza? Eu vou colocar o gráfico do jeito que está e depois vou melhorá-lo um pouquinho, tá? Então, deixa eu colocar aqui esse gráfico. Eu vou colocar o gráfico 1 e o gráfico 2, pessoal, só para a gente entender, tá? Então, um pouquinho de paciência aí que já já vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu vou colocar o diagrama de fase também, apesar que a gente não está muito preocupado com ele agora não, tá bom? Mas de qualquer jeito, vou colocá-lo aqui para vocês verem. Beleza? Mas eu vou rodar novamente o MATLAB, o Scilab, da seguinte maneira. Eu vou colocar, vou pegar esse mesmo comando, mas vou aumentar aqui mais um zero. Eu acho que a curva vai ficar melhor da gente enxergar. Agora sim, pessoal. Agora sim. Então, vou pegar a curva aqui, vou levar para lá, para a gente ter uma ideia legal. E juntar, obviamente, com aquilo que a gente já conhece do diagrama de bode, né? A gente já sabe como é que é. Então, vamos lá para minha folhinha de exercício aqui. Beleza? Esse gráfico aqui que eu estou ajustando agora é o segundo. Ó. Veja como ele ficou muito melhor do que o primeiro, tá? Então, só apontando aqui para vocês as coisas, ó. Esses dois aqui foi o gráfico de magnitude de bode e o gráfico de fase para o primeiro exemplo, só que eu tinha colocado até 10 quilos. E aí não ficou muito legal, porque eu peguei só a rabeirinha da curva, mas esse daqui ficou bem melhor. Vocês estão vendo aqui, ó, em 1 quilo a curva está aqui. Em 3 é onde ele dá o 3 dB. Tá vendo, ó? Ou seja, eu tinha uma assíntota que subia com mais 20 decibéis por década. Se a gente pegar aqui, pessoal, por exemplo, esse ponto aqui, ó, né, o 40, do 0 para o 40. Se nós fizermos a conta, até onde vai aqui, vai dar exatamente 2 décadas aqui para uma queda de 40, ok? Ou seja, 20 decibéis por década, se a gente pegar, né? E é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, ó, as frequências mais baixas elas são filtradas e as frequências mais altas estão a 0 decibéis, ou seja, multiplicados por 1. Então, o sinal passa sem sofrer atenuação. Agora, veja o que é que acontece com a fase do sinal, beleza? Então, por exemplo, aqui numa frequência de 10 kHz, a fase do sinal está mudando em 20 graus, tá vendo? Em 20 graus. Então, eu tenho que ter essa ideia do que é que está acontecendo com o sinal, tanto em módulo quanto em fase. Mas confesso para vocês que a minha maior preocupação aqui, de passar para vocês, é a questão do módulo. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse exemplo aqui lá naquele softwarezinho que eu falei para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar no Chrome aqui certinho. Pronto, agora sim. Agora ficou legal. Então tá aí, ó. E aqui, pessoal, ó, eu coloquei o capacitor em 11.29 nanofarad, ele está colocando 11.3, e aqui o resistor em 4.7 naquela mesma configuração que a gente trabalhou. Eu vou dar um reiniciar aqui. Então, ó, a curva dele está dessa forma. Agora, notem aqui embaixo a frequência em 2.999 kHz, que era justamente o que a gente queria. A gente queria um filtro com a frequência ali setada em 3 kHz. Beleza, pessoal? Então, acredito eu que... Ah, ficou faltando as assíntotas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, chegamos aqui para a gente colocar as assíntotas. Então, me permitam fazer o seguinte. Eu já vou fazer um ajuste aqui para ficar melhor de visualizar. Beleza? Faz conta que aqui é 10 a terceira. Tudo bem? É 1 quilo. Né? 10 a terceira. Aí, obviamente, aqui vai ser 10 a segunda.
aqui é 10 a primeira, e aqui é 10 a quarta. Beleza? E eu vou localizar aqui uns pontos que são muito importantes. Vamos lá. Que pontos são esses? É o que vai marcar para mim as décadas, beleza? Eu estou preocupado, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Esse cara aqui é 3 vezes 10 a terceira. É aquela frequência de corte. Lembrem disso. Aqui, ó. 3 vezes 10 a quarta. E aqui, 3 vezes 10 a segunda. Beleza? E aí, o que é que eu quero com isso, pessoal? Observem aqui uma coisa. Eu vou marcar em amarelo a influência do zero. Beleza? Lembra que o zero ficava no zero, tá? Eu vou marcar isso em amarelinho, tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Eu vou até o zero aqui, o 0 dB. E deixa eu dar só mais uma inclinadinha aqui, que eu acho que já vai ficar perfeito. Pronto. Acho que assim ficou perfeito. Senão eu corrijo, tá bom? Então, ó, vou colocar isso aqui. E vamos lá entender. Ó, aqui, ó, em 300 Hz, eu estou a menos 20 dB. Em 3 kHz, eu estou em 0 dB, ou seja, em uma década, ou seja, 10 vezes depois, eu subi 20 decibéis por década. Só que eu cheguei na frequência de corte 3, que a gente decidiu que era 3 kHz. Aí vem a influência do polo. Então, vamos colocar a influência do polo. Beleza, vamos lá. A influência do polo, ele diminui 20 decibéis por década. Vou colocar aqui em azulzinho, tá? Vou colocar em azul. Pronto. Ó, em 3 decibéis ele estava em 0. Em 3 kg ele estava em 0. E em 30 kg ele está em menos 20. Beleza? Agora eu vou colocar o somatório disso em laranja. Então vamos lá. O somatório, a presença tanto do polo quanto do zero. O zero acontece antes. Então antes eu só tenho o zero. Vou colocar em laranja. Ó. Então, desse ponto aqui para trás, do 3 kg para trás, eu tenho essa curva. Beleza? Ó, eu tenho essa curva em laranja. Agora, eu tenho um que é mais 20 decibéis para cima, eu tenho outro que é menos 20 decibéis para baixo. Poxa, mais 20 menos 20, quanto que vai dar, pessoal? Dá zero, concorda? Então, a partir do 3, a minha curva é essa em laranja. Então, tá vendo? Para frequências mais baixas, eu tenho atenuação. Para frequências mais altas, eu não dou ganho nem atenuação no sinal. Ou seja, filtro passa altas. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Isso é muito importante para quem faz engenharia, né? Principalmente engenharia elétrica ou engenharia da computação ou a própria engenharia mecânica, que tem que ver um pouco de eletrônica. Existem outras engenharias também. E entender que a topologia forma, normalmente, a forma mais padrão de um circuito filtro passa altas, passivo, sem elemento ativo, sem nenhum transistor, é dessa forma. Ó. O capacitor em série com a fonte e o resistor em paralelo com a saída. Transforma tudo no domínio de Laplace. E aí, o módulo desse 1 sobre RC é justamente a nossa frequência de corte. Uma frequência de corte para a passagem das altas frequências. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí o like, deixem o comentário de vocês, compartilhem esse vídeo com quem vocês puderem. E vem um novo vídeo que é sobre o passa-faixas. Então aguarda aí, eu estou montando esses vídeos devagarinho, mas eu vou publicar todos para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!